comigo o livro de Juízes, no capítulo de número 6. Eu vou começar lendo, na realidade, o capítulo 5, verso 31, a última parte do verso 31. Coloque na versão, por favor, Almeida, revista e atualizada. RA. Isso, obrigado. Glória a Deus. Amém. Eu quero iniciar lendo, primeiramente, a parte do versículo 31. Vamos ler o versículo 31 todo, e depois nós vamos orar ao Senhor. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Diga comigo, e a terra ficou em paz 40 anos. Vamos orar. Pai, estenda as mãos em minha direção, abençoe a minha vida. Senhor, muito obrigado por tua palavra que está sendo lida, que será ministrada. Muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão e que irão receber essa palavra que irá produzir transformação e vida. Pai, que todo e qualquer espírito que venha para atrapalhar, perturbar ou roubar essa semente que será lançada, que bata em retirada agora em nome de Jesus. Que essa palavra produza no coração dos meus irmãos uma colheita abundante, que ela frutifique, que ela floresça no coração deles, e que eles possam usá-la para abençoar a muitas pessoas. Eu oro e já te agradeço por tudo em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Diga aí, a terra ficou em paz 40 anos. É interessante que a gente começa a entender, irmãos, que é muito bom a gente viver em paz, em tranquilidade. É muito bom a gente ter uma vida em que tudo está indo muito bem, tudo está fluindo, tudo está dando certo. Tem alguém aqui vivenciando isso? Uau, parabéns. Mas não é fácil você vivenciar isso. E por trás de um período de longa paz, vem embutido um perigo. E qual é o perigo, pastor? O perigo é o seguinte: quando tudo está em paz, quando tudo está indo muito bem, sabe qual é a nossa tendência? Baixar a guarda. Imagina você, um povo cercado de tantos inimigos, como era o povo de Israel, e eles vivendo 40 anos de paz. Eu não estou falando de 40 horas, eu não estou falando de 40 dias, eu não estou falando de uma pequena trégua, eu estou falando de 40 anos, um ciclo de paz. Esse seria o desejo de qualquer um, de qualquer nação, de qualquer pessoa. Pastor, eu estou há 40 anos vivendo em paz. Mas aí, coloque para mim o capítulo 6, verso 1. Aí eu vou começar a compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração. Fizeram os filhos de Israel o que era mal. Eles fizeram o quê? Gente, eles estavam em paz. Eles eram o povo de Deus, eram ou não eram? Tem povo de Deus aqui hoje? Eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Diga, fizeram o que era mal perante o Senhor. Por isso, olha o que diz a palavra, irmãos.
Eu estou entrando nos pormenores para que a gente possa entender aonde eu quero chegar. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Por quanto tempo eles ficaram na mão dos midianitas? Repita, por favor. 7 anos. Querido, não foi 7 horas. Não foram 7 dias. Foram 7 anos. Mas pastor, por que isso aconteceu? Porque é o seguinte, eles eram crentes. Mas depois de 40 anos de paz, eles baixaram a guarda. Não, está tudo bem lá em casa. Pastor, está tudo bem. Eu estava desempregado, agora eu estou com emprego. Os clientes tinham desaparecido, agora voltaram todos. Pastor, estou ganhando muito dinheiro, pastor. Olha, consegui construir a minha casa, comprei meu carro novo, já estou fazendo a piscina. Pastor, está tudo bem. Se o senhor olhar a minha despensa, ela é só picanha. Está tudo bem. Minha empresa está bombando, está tudo bem. O povo de Israel estava assim. Aí tudo ficou bem. Irmão, esse é o perigo de quando tudo está muito bem. Quando tudo estiver muito bem, desconfia, porque a serpente está andando por perto. Aí o povo de Israel começa a fazer o que era mal perante o Senhor. Eles sabiam que estavam fazendo errado, mas estava tudo bem, havia prosperidade, as empresas estavam bombando, o gado crescia, a agricultura prosperava, havia abundância na casa de todos. E eles começaram a fazer o que era mal perante o Senhor. E Deus fez o quê? Deus puniu eles? Deus puniu eles? Não. Deus não puniu eles. Deus os entregou na mão dos midianitas. Escute isso. Quando a gente começa, mesmo sabendo que está fazendo errado, começa a fazer aquilo que é mal perante o Senhor, Deus não vem te punir não, meu irmão. Ai, Deus vai te castigar. Ei, Deus não castiga ninguém, Deus só sai de perto. E quando Ele sai de perto, tem um que está ao derredor só te esperando. Te esperando para destruir teu casamento, te esperando para destruir a tua empresa, te esperando para destruir os teus filhos, te esperando para destruir a tua saúde, te esperando para destruir o teu progresso, te esperando para destruir os planos de Deus para a tua vida. Deus não puniu, Deus não falou assim, eu vou castigar porque eu sou um Deus mau e perverso. Não. Ele simplesmente falou assim, peraí, eu estava segurando esses encapetados aqui dos midianitas, para que não viessem fazer mal ao meu povo. Os caras estavam com, como é que diz aí? Sangue nos olhos, né? Os midianitas estavam com sangue nos olhos para acabar com os israelitas. E Deus segurando, ali tu não toca não, quietinho. É assim que Deus faz contigo, tá? Eu estou desamparado. Tu é desamparado? Tu não sabe de nada, rapaz. Se Deus te desamparar, você vai saber o que é ruim, rapaz. Deus me desamparou. Não, você está fazendo o que é mal perante o Senhor, e você sabe o que acontece? Deus se afasta, porque Ele não tem lugar na tua vida. Alô? Dá um toque na pessoa do seu lado. Está começando a entender? Fala para ela, você está começando a entender? A destruição e a escassez só veio sobre o povo de Israel porque eles viraram as costas para o Senhor. Diz a palavra, no verso de número 3, capítulo 6, verso 3, coloque aí. Porque cada vez que Israel semeava, o que os midianitas faziam? Eles se reuniam com os amalequitas e com os povos do Oriente, subiam contra eles, se acampavam, verso 4, destruíam os produtos da terra até a vizinhança de Gaza e não deixavam em Israel sustento algum. Deixa eu falar algo para você.
Eles vinham para matar alguém, sim ou não? A palavra não menciona que eles matavam ninguém. Os caras vinham como gafanhotos. Disse que eles vinham como nuvem de gafanhotos. Você já imaginou a quantidade de povo? Mas eles não vinham para matar ninguém. Eles vinham só para destruir a colheita e o sustento. Diga para a pessoa que está do seu lado: é assim que eles fazem. Eles vêm para destruir a nossa colheita e o nosso sustento. Aí seca, aí não tem nada. Ai, Deus me abandonou. Não, você virou as costas para Deus. Você está fazendo o que é mal perante o Senhor. Deus teve que sair de perto. E aí chegam os amalequitas. Opa, cheguei. Aí chegava na colheita, destruía tudo. Chegava na lavoura, acabava com tudo. Chegava no gado, matava tudo. Queimava para não sobrar sustento. Para eles não terem o que comer. Sabe por quê? O que o inimigo quer fazer na nossa vida é trazer vergonha. É fazer você sentir vergonha. Ele não quer matar você não, irmão. Ele não quer matar você, te destruir não. Ele quer fazer você passar vergonha, passar necessidade, passar fome, perder o trabalho, e isso, e aquilo, e enfermidade. Ah, eu só vivo doente, pastor, eu só vivo doente. Ei, está na hora de ajustar alguma coisa. Como é que você só vive no deserto? Estou no deserto, estou no deserto, estou no deserto. Deserto tem começo e tem fim. Irmãos, a palavra diz no verso de número 6, que por causa disso, Israel ficou muito debilitado. Ó, querido, quando a gente começa a viver uma situação como essa, você acaba ficando debilitado mesmo. Você fica triste, você fica angustiado. Poxa, parece que nada dá certo. Caramba, minha vida, o que está acontecendo? Você fica debilitado mesmo. Porque esse é o plano do inimigo. Esse é o plano de Satanás contra a família. Ele vem para saquear o seu sustento. Ele vem para trazer esse sentimento de que eu estou debilitado. Eu não estou com condição, eu estou perdendo tudo. Eu estou perdendo minha esposa, meus filhos, meu casamento, meus negócios. Eu estou me sentindo debilitado. Agora, irmãos, escute isso. Só aí, depois de 7 anos, diga 7 anos. Fala comigo assim, irmão. O povinho teimoso. Não é você que eu estou falando, não. É o povo de Israel, amém? Fala assim, uau. Pensei que era comigo. Povo de Israel, 7 anos. Irmãos, diz a palavra que depois de 7 anos, verso 6. Assim, depois que os amalequitas, os midianitas e o povo do Oriente vinha e acabava com tudo, deixava tudo destruído. Irmão, pensa, o que é você preparar uma lavoura, um plantio de algo, e chega alguém e fala assim, eu vim aqui, não foi para te matar não, não vou te matar não, sou bonzinho, mas eu vou destruir tudo que você tem, vou acabar com o teu negócio, teu casamento, teus filhos, mas não vou te matar não, vou deixar você sofrer, ficar bem debilitado. Alô? Escuta o que diz a palavra. Depois de 7 anos, diga 7 anos, só aí que eles clamaram. Eu fiquei pensando, peraí, esses caras sofreram 7 anos, para depois de 7 anos, clamar ao Senhor. Agora, o que mais me deixou impressionado foi que eles clamaram ao Senhor e o Senhor prontamente veio.
mandou logo um profeta. Manda um profeta falar com eles. Por que mandou o profeta? Porque aquele povo não estava ouvindo Deus não, irmão. Eles não estavam ouvindo Deus. Então Deus tinha que usar os profetas mesmo. Vai lá, fala com aquele povo. 7 anos fazendo o que era mal perante o Senhor. 7 anos sendo atacado pelos amalequitas, midianitas e pelos povos do Oriente. Irmão, não era 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, era muitas vezes 180.000 pessoas. Diz a palavra que quando eles estavam no vale, eles pareciam como uma multidão de gafanhoto. Alguém já viu uma multidão de gafanhoto? É aquilo que fervilhava. Ali estava o povo de Israel. Mas olha que pai de amor é esse, né? Que quando você está ali no pior momento da tua vida, Ele vem e se apresenta para você. Sabe o que isso quer dizer? Deus nunca te desampara. Deus, Ele está só esperando pelo teu clamor. Ele está assim, irmãos, ó. Clama por mim, clama por mim, clama, clama, clama. Jeremias estava preso. Jeremias capítulo 33, verso 3. Ele estava preso em cadeias. E o Senhor deu uma palavra a Jeremias. Coloca aí Jeremias 33, 3. Ele deu uma palavra a Jeremias, ele disse assim: Jeremias, na cadeia, invoca-me e te responderei. Alô? Por que você parou de invocar o Senhor? Por que você parou de orar? Não, eu tô meio frio, pastor. Os negócios estão assim. Eu parei até de orar. Eu parei de orar, parei de ler a Bíblia. Eu parei. E Deus está falando: ei, Jeremias, só porque tu está na cadeia, tu parou de me invocar? Invoca-me e te responderei. Mas ele continua: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Sabe por que Deus anuncia coisas grandes e ocultas que não sabes? Porque tem muita coisa que você está fazendo que está entristecendo a Deus, e Deus está se afastando para você. Quando você invoca Deus, Ele te responde e fala assim: filho, está na hora de você parar de fazer isso. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Deus não é um Deus que te violenta. Deus não é um Deus que entra na tua vida te empurrando. Sai que tem que fazer isso. Irmãos, Deus não é um Deus que vai nem impedir você de fazer o que é errado, porque Ele te deu o livre-arbítrio, a mim, a você. Ele não vai te impedir de fazer o que é errado, por mais que Ele te avise. Mas muitas vezes eu já não estou nem mais ouvindo o aviso de Deus, e Deus usa os profetas para falar com os filhos. Vai lá, profeta, lança a palavra lá. Muitas vezes Deus vai usar você como uma boca profética, para você falar para alguém o que ela está precisando ouvir. Ei, o que você está precisando ouvir, muitas vezes não é o que você quer ouvir. Fala para a pessoa que está do seu lado: arde mais cura. O que eu preciso ouvir, muitas vezes não é o que eu quero ouvir. Às vezes eu quero ouvir uma palavra muito doce, uma palavra que vá me atender na minha necessidade, vai massagear o meu ego. Mas muitas vezes o que Deus tem para falar para você não é aquilo que você quer ouvir, mas é aquilo que você necessita ouvir. Deus manda o profeta dá o recado. O povo sabia que Deus era com eles, e que não era para eles terem medo do Deus daquela terra, que era o Deus dos amorreus. Aquela terra era a terra que pertencia aos amorreus, aonde estava Manassés. E Deus falou: não tenha medo dos deuses dessa terra. Eu estou com você. Eu estou cuidando de você. Verso 10: eu sou o Senhor, vosso Deus.
não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha. O povo deu ouvido à voz de Deus, sim ou não? Ei, querido, olha para mim. Tem muita coisa que você está passando, porque você não está dando ouvido à voz de Deus. Deus está te falando, Deus está te avisando, Deus está te mostrando. Mas você, às vezes, pode estar agindo como o povo de Israel. Não, ainda não está doendo tanto, não. Dá para levar ainda, pastor. Pastor, ainda dá para levar, tá pesado, mas ainda dá para levar. Aquele povo esperou 7 anos para clamar. 7 anos. Eu fiquei pensando, meu Deus, quando o negócio começa a ficar estreito para mim, eu abro o gogó para Deus. Os caras esperaram 7 anos. E Deus falando com eles, mostrando ele. Está difícil. O Senhor nos desamparou. Deus sempre vai permitir que eu e você façamos escolha. Amém? Deuteronômio capítulo de número 11, verso 26. Deus sempre vai permitir que eu e você façamos escolha. Diga para a pessoa que está do seu lado, a escolha é sua. Não é de Deus. Não é do pastor. Irmãos, eu não posso escolher por você. Essa história de eu vou procurar meu pastor para ele dizer o que eu tenho que fazer, isso é conversa fiada. Eu não estou aqui para dizer o que você tem que fazer, não. Eu posso até ser um conselheiro para você, te dar um direcionamento, mas a decisão do que deve fazer é sua. Não é minha, não transfira para mim, não transfira para Deus a responsabilidade que Ele colocou na sua mão. Ah, pastor, está tudo indo tão devagar. Por que está indo devagar? Porque Deus é devagar? Não, é porque eu sou devagar. Deuteronômio 11, 26 a 28 diz o quê? Vamos lá. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Quem falou isso? Deus para Moisés. Diga para o meu povo. Alô? A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Diga assim, que hoje vos ordeno. Deus não nos pede, Ele nos dá uma ordem. Se eu vou obedecer ou não, é comigo. Continuando. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Escute algo que eu vou falar para você. Toda vez que você desobedece a Deus, toda vez que você desobedece a Deus, você dá lugar a outros deuses na tua vida. Alô? Fala para o irmão que está do seu lado. Não existe território desocupado. Ou Deus está ali, ou alguém está escondido no lugar de Deus. Porque você tirou Deus do lugar que pertencia a Ele. Quando você está vivendo na bênção, na obediência, quem é que está com você todo o tempo? Diga, Deus. Israel viveu 40 anos de paz. Por quê? Porque ele estava na bênção, obedecendo, e Deus era com ele. Quando Israel começa a fazer o que era mal perante o Senhor, o que chegou sobre Israel? Diga, maldição. E com isso, os deuses da terra. Alô? Eu estou só fazendo uma introdução para a gente chegar onde eu quero chegar. Deus quer falar conosco nessa noite. Fala para a pessoa que está do sol. Deus quer falar com você. Agora fala assim, comigo também. Uau. A gente sempre acaba se inclinando para outros deuses. Isso acontece. E Deus estava falando aí, não tenha medo dos deuses dos amorreus, não. Sabe por quê? Porque eles já estavam servindo ao Deus dos amorreus. Eu vou mostrar para você. Verso 11 diz que veio o anjo do Senhor
para falar com Gideão. Eu não vou entrar em tantos detalhes sobre essa ministração. Mas o anjo do Senhor veio para falar com Gideão. Ele veio como um homem, irmãos. Ele não veio com espada de fogo, asa, cinturão brilhante, escudo de guerra. Não. O anjo do Senhor, ele veio como um homem. Apareceu embaixo do carvalho. Está escrito aqui do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Quem era Joás? O pai de Gideão. Eles eram abiesritas. O anjo do Senhor aparece lá. Gideão está lá malhando o trigo no lagar, cheio de medo. Lagar é lugar de fazer a uva, o vinho, o suco de uva. Mas ele estava malhando o trigo, para que ninguém descobrisse. Amedrontado, né? Qualquer hora os caras chegam aí e vão destruir tudo. Então deixa eu ficar aqui escondidinho. Diz a palavra que esse anjo apareceu e começou a conversar com ele, com Gideão. Escute algo. Deus sempre vai levantar uma pessoa. Deus sempre vai levantar alguém na família. Deus sempre vai levantar alguém para que ele possa falar. E Deus escolheu aquele homem chamado Gideão. Por quê, pastor? Gideão era da tribo de Manassés, uma tribo sem muita proeminência. Ele era da família mais pobre da tribo de Manassés. Ele era o menor da casa dele. Como é que vai escolher logo esse cara? Deus olhou para ele. Ei, escuta o que eu vou lhe falar, olhe para mim. Deus olhou para aquele homem e falou: você tem as credenciais que eu preciso para libertar o meu povo. Deus aqui hoje está olhando para pessoas aqui que não se veem, não veem nada de bom, não veem qualidades, mas Deus olha para você e fala: eu estou vendo em você credenciais para fazer o propósito que eu tenho na sua família, para libertar a sua família, para libertar muitos que eu vou colocar na sua frente. Será que você está entendendo? Então faz alguma coisa aí, se essa palavra está falando com você. Ele vem em Gideão, o líder que ele usaria. Ele não vem em Gideão, um guerreiro. Não, esse cara é bom de luta. Esse cara aí é matador de gigante. Esse cara é muito bom. Não, ele olha para Gideão. Gideão, o senhor está falando comigo? Tem certeza? Até então Gideão não sabia que era o anjo do Senhor. Ele está pensando que era um homem, um profeta, um mensageiro de Deus. Aí chega aquele homem e fala: Deus é contigo, pastor. Deus é contigo. Deus é contigo. Homem valente. Mordeu até a boca. Eu? Homem valente? Brincadeira, ele não mordeu a boca não. Só para mexer com ele. Deus é contigo. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus é contigo. Fala com ele de novo: Deus é contigo. Eu acho que ele está com dúvida. Deus é contigo, homem valente. Deus é contigo, mulher valente. Peraí, eu estou vendo um monte de gente de boca fechada. Ei, fala, irmão. Acorda aí, ó. Fala assim: Deus é contigo, mulher valente, homem valente. Está com medo de quê? Gideão, o Zé Ninguém da tribo de Manassés. Ei, Zé Ninguém. O cara era da família mais pobre e era o menor da casa dele. Ele era o quê? Ele era o limpador de fossa. O Zé Ninguém. Estava lá malhando o trigo, assustado. Homem valente. Deus é contigo. Qual foi a primeira coisa que ele fala? Ah, não, peraí. Não é possível. Não, o Senhor é comigo. O Senhor nos desamparou. Irmãos, ele disse exatamente isso. Verso 13, lá no finalzinho, parte B. Não nos fez, passa daí.
É o verso 13, é isso aí. A continuação do verso 13. Isso. Porém agora, olha o que Gideão falou para o anjo do Senhor. Ele não sabia que era o anjo do Senhor. Ele está conversando com um homem que estava ali. Porém agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O que Gideão falou para o anjo do Senhor? O Senhor nos desamparou. O Senhor nos desamparou. Ei, irmãos, na verdade, Gideão não estava entendendo nada. Primeiro, o Senhor não desamparou a eles. Segundo, ele não sabia que estava falando com o anjo do Senhor. Aí, imaginando que seria um profeta, um homem qualquer, vou lá preparar uma oferta para o Senhor, não era para aquele Senhor. Vou lá preparar uma oferta para o Senhor, porque já que você está liberando essa palavra profética, vou lá preparar uma oferta para o Senhor. Foi lá, matou um cabrito. Isso é coisa rápida, né? Matar um cabrito, preparar, fazer pães, isso é coisa rápida, né? Eu creio que deva ter levado aí pelo menos umas 5 horas nessa brincadeira. Lá volta ele com tudo. A panela, o caldo, os bolos asmos. E tá o cara lá sentado. E lá vem Gideão. Não, já que o senhor está dizendo que Deus é comigo, vamos aqui fazer uma oferta ao Senhor. Não sabia ele que ele estava face a face com Deus. O anjo do Senhor tipifica a pessoa de Jesus Cristo. Ele não sabia que ele estava face a face com o Filho de Deus. E Jesus ali esperando o banquete, né? Falou, vou sentar com esse cara aqui agora, a gente vai oferecer oferta, vamos comer, vai ser aqui um momento bom, Deus vai se agradar, porque Ele falou que Deus é comigo, então eu estou recebendo essa palavra. E o medo? Olhando para o lado para ver se os midianitas não chegavam. Eu estou crendo nessa palavra, o pastor falou lá no altar que eu estou crendo. Daqui a pouco o anjo do Senhor fala, bota toda a oferta sobre a penha. A penha é uma rocha grande, uma pedra grande. Não era um altar, era uma penha. Coloca tudo sobre a penha, derrama o caldo, bota os pães, deixa tudo aí. O anjo do Senhor foi e tocou. Quando ele tocou, subiu fogo da penha. Consumiu tudo. E ele foi junto. Naquela fumaça, o anjo subiu junto. Quando o anjo subiu junto, ele falou, meu Deus, o que eu fiz? Eu estava face a face com Deus e não sabia. O que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Quem fica face a face com Deus morre. Deus falou para ele, fica tranquilo que você não vai morrer. E não tenha medo. Quando ele estava apavorado, sabe o que Deus falou para ele? O Senhor agora não se apresentou, agora o Senhor falou. Agora ele sabia que realmente Deus era com ele. Ele não precisava mais de algo para ele ver. Não, eu tenho que ver que está aqui na minha frente, não. Agora ele já estava com os ouvidos sensíveis. O anjo do Senhor já não mais aparecia. Agora era o Senhor falando para ele. E o Senhor falou para ele, eu sou a sua paz. Deixa eu repetir, porque eu acho que você não entendeu. Você não vai precisar ver anjo na tua frente. Você não vai precisar ver ponta de anjo. Você não vai precisar subir naquele lugar, descer daquele lugar, jejuar para lá, jejuar para cá. O Senhor, Ele estará do teu lado. E quando você clamar a Ele, Ele vai te responder. E Ele vai falar, eu sou a sua paz. Se alguém recebe, faz alguma coisa. Sabe o que Gideão sentiu naquela hora? Paz. Paz que ele não sentia há 7 anos. Porque há 7 anos ele plantava,
o inimigo ia lá e destruía o sustento. Será que Deus está falando com alguém aqui nessa noite? Pastor, tudo que eu faço eu estou perdendo, Parece que eu trabalho para construir, e vem alguma coisa e leva o meu sustento. Lá vou eu de novo, tem que começar tudo de novo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ei, o Senhor vai trazer paz ao seu coração. Deus precisava ensinar algo a Gideão, e através de Gideão ensinar o povo dele. Gideão seria o instrumento de Deus. Ei, o mais pobre, a família mais pobre, o homem mais simples da casa, o menorzinho. Deus olhou para aquele homem e falou: é contigo, homem valente. Deus hoje está falando com pessoas aqui, ainda que você não veja, é contigo que eu tenho um negócio. É contigo que eu vou fazer essa obra na sua família. É contigo que eu vou fazer a obra no seu bairro. É contigo que eu vou libertar essa nação brasileira. É contigo, é contigo. Se é para ele, pode ser melhor, né? No meio de toda aquela insegurança, no meio de todo aquele medo, Deus fala com ele: eu sou a tua paz. Gideão fala: uau, eu tenho que construir um altar aqui. Aquela penha está lá em Ofra até o dia de hoje. E ali Deus manifestou mais um dos seus atributos. E ele passou a ser chamado de Jeová Shalom. O Senhor é a tua paz. E ali Gideão foi envolvido por uma paz que ele falou: quanto tempo eu não sentia isso. Que delícia, que delícia, eu estou sentindo uma paz. Aí não ficou só nisso. Deus falou para ele assim: agora, Gideão, você havia dito que eu te desamparei. Agora eu vou te mostrar como é que está a tua casa. Agora eu começo a pregar para a família. Agora eu começo a pregação. Ele falou: eu vou mostrar como é que está a tua casa. Porque você está pensando que eu te desamparei. Eu nunca te desamparei. Mas eu vou mostrar como é que está a tua casa. Verso 25 do capítulo 6 de Juízes. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai. O boi pertencia a quem? Joás. Pega o boi que pertence ao teu pai. Amém? O boi tinha quantos anos? Quantos anos está escrito ali, irmãos? Coincidência, né? Por que esse boizinho tinha 7 anos e ele pede para pegar o boi de 7 anos? O que será que esse tal de Joás fez há 7 anos atrás com esse boizinho, quando ele construiu um altar para Baal na cidade que ele morava? Alô? Vou continuar lendo para a gente poder entender. E derriba o altar de Baal que é de teu. O povo de Deus na terra era o povo de Israel. Quem é que constrói um altar para Baal? O pai de Gideão, Joás. Ele não só constrói um altar, mas coloca um poste ídolo. O poste ídolo tinha um símbolo que eu não preciso falar. Fálico. Um símbolo fálico. Ao lado do altar tinha o poste ídolo, que eles chamavam de poste ídolo. Era um símbolo fálico. Era um símbolo que eles diziam que era da fertilidade,
da prosperidade. E ali, Joás, o pai de Gideão, se foi ele que montou aquele altar, ele era um participante ativo na cidade. Aquilo foi montado na cidade onde ele morava. Irmãos, eu quero só que você entenda. Eu quero levar você a esse entendimento. A primeira fala de Gideão foi que Deus os desamparou. Diga, os desamparou. Vem cá. Será que Gideão não tinha entendido isso? Que ele estava com o altar de Baal na cidade que ele morava, construído pelo seu pai, e que ele tinha conhecimento disso, e que provavelmente ele já tinha ido ali inúmeras vezes oferecer sacrifício a Baal. E aonde é que está um Deus que desamparou? Não, não foi Deus que desamparou. Eles tiraram o Deus de Israel e colocaram aquele Deus maligno dos amorreus. Deixa eu falar algo para você. Sabe o que essa palavra me fala? Muitas vezes nós temos que analisar como é que está a nossa casa, o que pode estar sendo montado dentro da sua casa, dentro da minha casa, que é um altar para deuses estranhos. Quais são as atitudes, quais são as palavras, quais são os feitos, quais são as murmurações, quais são as ações. O que você tem dado permissividade dentro da sua casa? Se você conhece a verdade, se você tem que fazer o que é certo, por que você está fazendo o que é mal perante o Senhor? Quando estou entendendo, diga aleluia. Quando o Senhor ministrava essa palavra ao meu coração, Ele começava a dizer: Eduardo, há muitos dos meus filhos que estão com altares de Baal dentro das suas casas. Pontos de contato para o reino espiritual das trevas. Filhos que não são disciplinados. Ações que não são mudadas, atitudes que são das trevas e que estão sendo aplicadas dentro da minha casa, da casa dos meus filhos. Eu posso ouvir misericórdia? E Deus dá um comando a Gideão: Gideão, eu vou mostrar para você que eu sou Deus contigo. Eu vou mostrar para você que eu sou Deus contigo. Você vai chegar na sua casa, na sua casa não, você vai chegar lá, vai pegar o boizinho do papai. Irmãos, é a primeira vez que eu ouvi Deus mandar alguém pegar algo que não é dele. Porque para você ofertar, você tem que ofertar o que é seu, não é? Fala a verdade. Eu vou ofertar ao Senhor, não, vou pegar o dinheiro de Ângelo. Ângelo, me arruma 100 reais aí. 100zinho. É só para ofertar ao Senhor. Funciona isso? Não. Eu vou ter que ofertar o que é meu. Gideão recebe um comando de Deus: você vai pegar aquele boizinho de 7 anos. Quando Deus falou isso, eu falei assim: uau, peraí, aquele boizinho de 7 anos é ponto de contato de demônio na casa de Gideão. Diga, ponto de contato. Deus já mostrou os pontos de contato lá na tua casa, hein? Pega o boizinho do papai. O segundo, o de 7 anos. Não, mas o senhor não quer que eu pegue um novinho, um novilhozinho pequenininho? Não, eu quero o boi de 7 anos, porque aquele boi de 7 anos é ponto de contato. Você vai pegar o altar de Baal, você vai destruir, vai construir um altar em camadas sobre o altar de Baal, vai pegar o boi do papai, vai sacrificar como holocausto, e aí sim, aí o negócio vai ficar bom para você. Ei, deixa eu falar algo aqui nessa noite. Escuta de família, amém? Sabe o que eu estou falando para você nessa noite? Tem coisa na sua casa que você vai ter que alinhar. Tem bênção que não está chegando na tua família, na tua casa, porque tem coisas precisando alinhar. Está precisando começar a botar algumas coisas no prumo.
Não dá para ter um altar de Deus e um altar de Baal. Eu não estou dizendo que você botou lá um santinho, não, uma imagem de fulano, não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você botou lá uma pedra, eu não estou dizendo que você fez lá um altarzinho para um orixá, não é nada disso. Você é crentão. Olha para o lado, vê se essa pessoa não tem cara de crente. Tem ou não tem? Gideão tinha cara de crente, o pai dele, Joás, era crentão, mas o cara tinha um altarzinho de Baal, era aquele negócio, não, vamos lá, né, a gente clama a Deus, mas a gente vai lá oferecer alguma coisa para Baal, porque Baal, o Deus da terra, ele está aqui tomando conta aqui desse território há anos. Pastor, há anos que aqui é assim, há anos que, pastor, a minha família, pastor, o senhor não conhece a minha história, há anos que a minha família é assim, há anos que minha mãe fazia isso, há anos que meu pai fazia aquilo. Pastor, não é fácil não, pastor. Deus está falando nessa noite, está na hora de você derrubar esses altares de Baal na tua casa. Quais são as permissividades que você tem dado? Não, pastor, a gente também nem tanto, né, pastor? Vamos parar de ser santarrão, né? Alô? Engraçado, olhando para vocês daqui, vocês têm uma cara de santarrão. Sabe o que Deus está falando conosco? É hora de alinhamento. Gideão vai, destrói o altar que era do pai. Mata o boi que era do pai, diga do pai. Quando os homens da cidade perceberam aquilo, pegar esse cara e vão acabar com ele, vão matar esse tal de Gideão. Foram lá na casa de Joás. Joás, cadê teu filho? Você sabe o que teu filho fez? Irmãos, eu acho que Joás só estava esperando alguma coisa acontecer para ele se posicionar. Sabe, irmãos, tem hora que a gente está esperando alguma coisa acontecer para se posicionar. A gente está vivendo tanta coisa, destruição aqui, destruição ali, problema aqui. Pô, pastor, parece que o negócio, está na hora de você se posicionar. Diga posicionamento. Diga assim, Deus está me chamando para um posicionamento. O povo vai falar com o pai dele, pai de Gideão, Joás. Joás chegou e falou assim: peraí, meu filho, Gideão, o menor da minha casa, ele teve coragem de fazer isso? E tem mais. Gideão falou para Joás: papai, eu fiz isso, porque Deus falou comigo para fazer. Deus falou comigo que a desgraça e a miséria que está vindo sobre a nossa terra, sobre o nosso povo, sobre a nossa nação, é porque nós estamos servindo a outros deuses. A maldição entrou na nossa casa, a maldição entrou na nossa nação. Ele mandou fazer isso, papai. Eu tive que matar o seu boi de 7 anos. Pai, por que ele mandou matar esse boi de 7 anos? Deixa para lá, filho, essa história aí é longa. Mas você fez bem em matar esse boi. Ele não matou um pombinho não, tá? Foi um boi. Por um lugar que não tinha muita comida. Alô? E matou para oferecer ao Senhor. Diga, oferecer ao Senhor. Tem hora que Deus vai te pedir bois, quando você não tem quase nada para comer. Deus vai te falar, me oferece algo. Deus come boi? Come boi, irmão? Deus come cabrito? Entidade maligna come cabrito? Entidade maligna se beneficia de uma vela? Ele fica cheirando a vela? Não, tudo tem um significado espiritual. Um ato profético é algo que você faz na terra que tem uma representatividade no reino espiritual. Quando ele estava ali oferecendo aquele boi de 7 anos, quando ele estava destruindo aquele altar de Baal, ele pegou aquele poste ídolo que era um falo, cortou aquilo tudo em pedaço. E o Senhor falou: você vai usar aquele poste ídolo,
vai queimar ele, e sobre aquele altar, com a lenha daquele poste ídolo, agora não é mais o altar de Baal, agora é um altar do Senhor. O que era adoração, poste ídolo, eu já cortei na tua vida, já não tem mais força, já não tem mais valor. Fica tranquilo, não se preocupa com Deus dessa terra, eu estou cuidando de você, eu já entrei no negócio, não fica preocupado, ai, mas vai acontecer isso, não fica preocupado, eu estou cuidando de você. Ele foi lá, cortou o poste ídolo, botou sobre o altar que ele fez, preparou aquele boi de 7 anos, sacrificou, holocausto, cortou no meio, abriu o boi ali no meio, botou em cima do altar e ofereceu ao Senhor. Deixa eu te dar uma dica. Quando você começa a alinhar as coisas na sua vida, é aí que as guerras vão vir. Alô? Poxa, pastor, depois que eu me posicionei, depois que eu fiz tudo certinho, minha casa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Deixa eu te falar, irmão, isso é bíblico. Depois que Gideão fez o que fez, verso de número 33, verso 33, por favor. E todos os midianitas, diga todos, os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram. Fizeram o quê? Fizeram o quê? E passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Eles fizeram o quê? Eles se acamparam. Diga para a pessoa que está no solo, se acampou. Escute algo. Quando o altar de Baal foi destruído, eles não puderam mais entrar no território. Quando o altar de Baal foi destruído, eles já não puderam mais entrar. Quando eles chegaram para ir lá destruir toda a colheita, o gado, e fazer a farra, quando eles chegaram, eles falaram: epa! Ih! Eles acordaram. Ih! Jeová voltou. Olha lá o altar dele. Não, vamos fazer o seguinte: vamos ficar aqui no vale, porque aqui do vale a gente vai amedrontar. Aqui do vale a gente vai fazer ele sentir medo. Aquela multidão, igual um gafanhoto, multidão, irmão, no vale de Jezreel, aquela multidão. E eles estão lá de cima olhando. Falaram: Gideão, dessa vez eles não vieram aqui não. Não cortaram os pés de coco não. Não arrancaram a jabuticabeira não. Não mataram nossos pintinhos não. Está tudo aí, ó, os pintinhos. Olha aí que gracinha. Ué, o que foi que houve? Sabe o que foi que houve, irmão? Eles tiraram o altar de Baal da vida deles. Quando você tira o altar de Baal da tua vida, Deus entra na frente e fala: ei, agora é comigo. Não toca não. Quantos estão entendendo? Não toca não. Agora eles estão fazendo o que eu quero. Agora não tem mais bagunça lá na cidade dele não. Agora não tem mais bagunça lá na casa dele não. Agora ele parou de ser trapaceiro. Agora ele parou de fazer gato. Agora ele parou de mentir. Agora ele parou de deixar fazer bagunça lá na casa dele. Agora ele parou de assistir a Globeleza. Agora a família dele está em conserva mesmo. Preservada. Em conserva. Tem alguma família em conserva aí? Quando você tira o altar de Baal, a podridão vai embora. Quando você tira o altar de Baal, a presença de Deus entra. A sua casa é guardada, seus filhos são guardados, seus negócios são guardados. Nada começa a dar errado não. Irmão, e se der errado, o Senhor vai lá e conserta. Quantos estão entendendo? Eu já vou terminar. Eu sei que você está doido para que a gente ore juntos.
Eles se acamparam no vale e ficaram no vale. Ninguém atacou, pastora. Vamos lá acabar com esses caras, vamos embora. Todo mundo aqui, espada na mão, vamos lá. Não, não. Eles se acamparam no vale e falaram, deu ruim. A gente veio de tão longe para passar vergonha. Eles destruíram o altar de Baal, agora está lá um altar para Yahvé. Como é que a gente faz agora? Temos que fazer alguma coisa, mas vamos ficar aqui. Vamos esperar, porque esses caras vão ficar com medo. Sabe, querido, quando você começa a alinhar tudo na sua casa e na sua vida, o inimigo vai se levantar, esbravejando, criando situações, sabe para quê? Para você voltar a ter medo, para você voltar a achar que Deus desamparou você. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Deus nunca vai te desamparar. Se é para Ele, pelo menos dá um aplauso digno do Senhor. Eu vou terminar, senão você não volta. Senão você não volta domingo que vem para assistir o resto. Olha o que aconteceu com o homem que era o fracote, o Zé Ninguém. Olha o que aconteceu com o Zé Ninguém do Gideão. Verso de número 34, e eu termino aqui, porque na semana que vem eu vou concluir com uma outra palavra. Verso 34, pode subir os levitas, os músicos, melhor dizendo. Então, diga, então, veja só, irmãos, o cara alinhou tudo, destruiu o altar de Baal, ofereceu o holocausto a Deus, estabeleceu a presença de Deus em Manassés. Agora Manassés estava debaixo de uma cobertura espiritual. Diga, cobertura espiritual. Gideão acorda, olha lá de cima das regiões montanhosas de Manassés e olha para o vale de Jezreel e vê aquela multidão incontável. E fala, agora vamos ver como é que vai ficar esse negócio. Verso 34, diga, então, depois que ele viu aquela multidão, depois que ele viu o problema, depois que ele viu o que ele tinha arrumado, sabe, irmãos, quando você alinha a sua vida, o inimigo vai fazer de tudo para vir te amedrontar, para dizer, vai dar errado, e Deus fala, não vai não, porque eu sou contigo. Fala para a pessoa que está do seu lado, do Senhor é contigo. Está todo mundo preparado aí no altar para a gente poder? Olha o que é que ele diz. Leia comigo. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Fez o quê? Meus queridos, Gideão nunca tinha sentido a presença do Espírito de Deus. O Espírito de Deus veio sobre ele. Escuta isso. O Espírito de Deus veio sobre Gideão. Aquele Gideão que todo mundo queria matar. E que o pai dele falou, você quer matar? Deixa Baal matar ele. Ele destruiu o altar de Baal. Por que vocês vão querer se meter na luta de Baal? Deixa Baal lutar sua guerra. Gideão foi revestido pelo Espírito de Deus. Sabe o que ele fez? Ele pegou um chofar. Eu acho que Gideão nunca tinha tocado chofar na vida dele. Ele pega o chofar e começa a tocar o chofar em rebate. Tocar o chofar em rebate é chamar o povo para a guerra. Quando ele começou a fazer isso, os asbieritas falaram, epa, a gente conhece isso, vamos lá ver quem é que está chamando. Veio toda a cidade. Manassés manda mensageiro. Irmãos, olha, quando o Espírito do Senhor vem sobre nós, a gente é revestido de uma autoridade. A gente passa a não ter medo dos muitos.
a gente passa a não ter medo dos problemas. Os problemas, eles decrescem na nossa presença. Aquilo que você diz, pastor, está tão difícil, pastor, é uma luta assim, é uma luta assada. Deus fala, não, você não está entendendo, a luta não é sua, a luta é minha, quem peleja sou eu só preciso que você dê o rebate. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite? Eu só preciso que a sua boca seja um chofar de Deus. Eu só preciso que a sua boca seja uma boca profética. Fique de pé, irmão. Eu só preciso disso.